Olá pessoal, beleza? Tudo na paz? Estou aqui para mais uma aula. Essa aula vai ser um pouco mais comprida que o normal, porque hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante: o estado de bem-estar social na Europa. Então nós vamos entender como que os países europeus se comportavam com aquelas falências relacionadas ao capitalismo, já que o socialismo não deu muito certo. O socialismo se mostrou um regime que não tem como ser praticado. Então nós vamos analisar bem esse sistema, né? É uma explicação de slides que foram trabalhados em sala de aula. Essa aula, como eu já frisei, vai ser um pouco mais comprida, e os slides tem muito texto porque foi copiado os textos do material de vocês. Então eu vou mais explicar do que ler os slides para vocês, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando um pouquinho sobre o socialismo. Bom, durante o século XIX, as ideias de organização de um sistema de produção alternativo ao capitalismo já rondavam a sociedade europeia. Bastante interessante a gente analisar isso, porque o capitalismo se mostrou entre os séculos XVIII e o início do século XIX, com a Revolução Industrial, algo que não respeitava muito a liberdade das pessoas, explorava muito, né, o trabalhador. O socialismo, obviamente, né, não conseguiu ter sido implantado de forma permanente, mas ainda assim se despontava como um forte candidato, principalmente entre as organizações sindicais e também entre as organizações operárias no continente. Então, vários levantes pontuais se levantaram, vários grupos se levantaram contra o sistema produtivo na Europa. Bom, vamos pensar um pouquinho, né? Mas por que o modo de produção capitalista era tão criticado? Isso é muito importante a gente analisar. A busca pelo lucro desenfreado, a busca por mercados consumidores, faziam com que os operários trabalhassem 10, 12, 16 horas por dia, todos os dias da semana, em condições insalubres, né, ganhando o que mal dava para sobreviver. Né, enquanto uma pequena minoria, né, conseguia se ater desses lucros e se levantar em cima desses lucros, todos esses operários viviam em condições bastante complicadas, bastante subalternas, né, com condições realmente degradantes. Isso fazia com que os operários se voltassem contra o sistema capitalista. A imagem que vocês estão vendo aí, né, retrata a Comuna de Paris, que foi o primeiro levante operário que tentou estabelecer um sistema de produção capitalista na Europa. Tá, mas então o que defendia o socialismo? Entre os diversos pontos defendidos pelos socialistas estava a ideia de um Estado forte e centralizado que deveria agir nas diferentes esferas sociais, regular a distribuição equitativa dos bens produzidos, permitindo assim uma diminuição na diferença entre as classes sociais. Isso é lindo, né? Um sonho. Olha só, né? Diminuir as diferenças, acabar com a pobreza, um Estado que pensasse na camada mais pobre da sociedade, naqueles que precisavam mais da sociedade. Né? Nesse contexto surge então um debate de quais seriam as atribuições do Estado e do nível de intervenção na vida da população. Então, pessoal, dentro desse contexto, você tinha aí o capitalismo de um lado e o socialismo do outro, porque o capitalismo ele partia da ideia que o Estado não deveria intervir no mercado, não deveria intervir na economia de forma alguma. Já o socialismo pensava o contrário, precisava de um Estado forte que interviesse diretamente na economia e distribuísse as riquezas de maneira mais igualitária entre todos. Né? Na perspectiva capitalista, de acordo com as diferentes realidades políticas e econômicas, aliás, na perspectiva capitalista, essas diferenças, né, eram necessárias. Essas diferenças eram necessárias. Tanto é que o capitalismo ele enxergava a pobreza como algo necessário para o desenvolvimento de uma nação, para o desenvolvimento de um país. E o capitalismo ele enxergava que deveria ter um nível de intervenção mínimo na economia, vindo do Estado.
né? E vem a ideia do Estado mínimo. Ou, se possível, né, quem deve regular a economia seria o próprio mercado, e não o Estado. Então, dentro dessa perspectiva capitalista, surge também um meio termo dessa perspectiva, que é o estado de bem-estar social, ou welfare state, que surgiu a ideia no final do século XVIII, mas começou a se consolidar na Europa no século XX. O estado de bem-estar social, que mesmo tendo como base o modo de produção capitalista, trazia característica de uma ação do Estado voltado para o campo social. Ou seja, pessoal, o Estado ele ia intervir diretamente, né, ajudando aí na saúde, na segurança, né, esporte, lazer, educação, promovendo qualidade de vida, gerando emprego. Então, todas essas características, quem deveria promover seria o Estado. Essa é a ideia do estado de bem-estar social. Isso surge na Europa, né, logo depois das duas grandes guerras, logo depois desse grande conflito que acabou abalando o século XX como um todo, né? Então, só para a gente reforçar, o estado de bem-estar social é aquele que mantém relações e parcerias com uma série de instituições, como escola, hospitais, né, serviços públicos de lazer, esporte, né, com uma série de classes e sindicatos, com uma série de empresas privadas. Todas essas empresas, todas essas instituições seriam financiadas com capital estatal, e a ideia era promover serviços públicos, né? E na Europa surgiram diversos modelos de estado de bem-estar social. E nós vamos procurar entender um pouquinho cada um desses modelos. Haja vista que a Europa tem uma estrutura cultural muito diferente. Ela tem uma estrutura, talvez, né, o continente que mais tenha antagonismo cultural. Ela talvez o continente que mais tenha diversidade cultural no mundo. Então, cada estado, cada região, cada nação, cada grupo de países tem características próprias. E isso, obviamente, né, motivou modelos diferentes de bem-estar social. Entendendo bem, de uma maneira a grosso modo, evidentemente, né, nós tínhamos políticas amplas e políticas estritas, né? Políticas amplas seriam o quê? Pavimentação de ruas e calçadas, coleta de lixo, policiamento para todo mundo, né? Transportes públicos, escolas. As políticas estritas, licença maternidade, seguro-desemprego, pensões para viúvas e crianças órfãs, benefícios para pessoas com deficiências, assistência médica e seguro-saúde, e tinha aqueles estados que conseguiam aplicar os dois tipos de políticas dentro dos seus países, dentro da sua nação, do seu território. Vamos primeiro começar analisando o estado de bem-estar dentro dos países anglo-saxões. Esses países, né, que praticaram, né, vamos destacar aí a Irlanda e o Reino Unido, que são países saxões e que praticaram esse modelo, né? Nas políticas de bem-estar anglo-saxão, a população era dividida em dois grupos. O grupo de pessoas que são independentes e conseguem, por seus próprios meios, manter sua própria subsistência, aquelas pessoas aí de classe média, média alta, pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, e as pessoas que são consideradas dependentes, aquelas pessoas que são mais fragilizadas economicamente. E por isso necessitam da utilização de políticas de apoio. Os usuários dessas políticas de apoio comprovam de maneira documental sua necessidade, sendo a sua concessão financiada com a utilização de recursos provenientes de impostos. Todos, evidentemente, pagam impostos no Estado capitalista, né? Só que os impostos eles são revertidos para a população à medida que há necessidade, né, desses recursos, desses dinheiros, né? Aí vem as pessoas que são usuárias, dependentes das políticas sociais, e aquelas pessoas que não são tão dependentes assim das políticas sociais. Aquelas que são dependentes precisam comprovar
com documento as suas carências, né? A sua sobrevivência é garantida graças à ajuda do Estado, a comprovação do estado de carência tem um caráter não permanente, ou seja, a pessoa com o tempo ela vai aí melhorar de vida à medida que for se esforçando e com o tempo não vai precisar de tanta ajuda, de tanta assistência do governo, né? Aquelas pessoas que não são usuárias das políticas públicas recebem o quê? Isenção de impostos, elas pagam menos impostos. Se ela usa menos, vai pagar menos, né? Sua sobrevivência se baseia na ajuda familiar e isenção e inserção no mercado. O incentivo ao esforço, ao mérito, em uma cultura de independência para a sua subsistência. O Estado incentiva o mérito pessoal, incentiva a meritocracia. Esse gráfico mostra bastante as políticas, as despesas públicas, né, do Reino Unido em 2019, né, relacionado à ordem pública, relacionado aos benefícios sociais para a população. Bom, vamos entender um pouquinho o contexto, né? O investimento massivo na ajuda social dos grupos de risco da população de bem-estar social dos países anglo-saxões teve bons resultados para o país. No Reino Unido, por exemplo, as taxas de pobreza tiveram significativa queda na comparação entre o período anterior à implantação dessas políticas e o período posterior à implementação delas, tendo o índice de pobreza desse país sendo reduzido pela metade. O que nós conseguimos entender com isso, pessoal? Foram políticas que deram muito certo, melhoraram a qualidade de vida, reduziram a pobreza, tornaram a vida das pessoas muito melhor e tornou o país mais próspero, mais rico, mais desenvolvido. Vamos fazer agora uma reflexão sobre esse tipo de política capitalista, né, na Europa continental. Nesses países, nos países da Europa continental, como Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Luxemburgo e Países Baixos, o modelo de bem-estar social aplicado desenvolveu-se de maneira um pouco diferente do que nos países anglo-saxões, porque eles desenvolveram um modelo mais conservador e também corporativo. No sistema adotado por esses países, o Estado tem um papel maior do que no modelo lá do Reino Unido, lá da Irlanda, né, no modelo anglo-saxão. E a divisão é estabelecida entre os beneficiários e os não beneficiários do serviço do Estado, em um modelo com fortes bases corporativas. Ou seja, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é classe média, né, as políticas implementadas pelo Estado desses países, da Europa continental, beneficiava a todos e de maneira igual, né? Isso gerava o que, pessoal? Né? As diferentes classes sociais, tendo acesso aí aos serviços do Estado, né, adquiriam uma forte identificação com o próprio Estado, uma forte identificação de classes. Aqui eu tirei um pequeno trecho do nosso material de estudos para poder entender bem como que eram essas características do bem-estar social na Europa continental, né? O pagamento de benefícios e taxas de diferentes valores para as classes, para as diferentes classes, né? Quem era mais rico pagava mais, quem tinha mais dificuldade financeira pagava menos. A busca pela estabilidade de emprego e manutenção de condições de consumo, isso é extremamente importante. Quando o Estado possibilita aí uma manutenção, uma certa estabilidade de emprego, as pessoas conseguem ter uma garantia econômica mais forte, né? Isso acaba motivando a economia e fazendo o Estado crescer economicamente. A utilização de diversos serviços e benefícios de acordo com os setores aos quais pertencem. Para a gente concluir essa parte, né? O modelo, obviamente, diferente do anglo-saxão, né? Os serviços eram colocados para todas as pessoas, independente da classe social. Os países continentais, assim como os saxões, eles apresentam um investimento em políticas públicas, né? Cerca de 30% do PIB gasto considerado massivo em políticas sociais. Olha só que bacana, cara, 30% de toda a riqueza do país é voltado para o gasto com políticas sociais. Isso é muito lindo, isso é muito bacana, né? Mostra que o Estado tem um interesse em ver a população crescendo em qualidade de vida, vivendo bem e vivendo melhor.
né? Nesses países, a adoção de políticas sociais teve um grande papel na redução de pobreza, é óbvio, né? A pobreza vai diminuir com certeza, com a queda acentuada em países como França e Bélgica. A qualidade de vida melhorou muito nesses países. Vamos agora analisar o bem-estar social na Europa escandinávia, aqueles países ali mais ao norte da Europa, né? A Dinamarca, a Finlândia, a Noruega, Suécia, países aí que estão sempre entre os melhores do mundo, né? Em qualidade de vida, em IDH, né? E esse modelo que foi implementado lá foi bastante diferente dos outros dois que nós analisamos, né? Nesses países, o Estado tem um papel essencial e irrestrito na provisão de serviços de auxílio à população, tendo como base para a subsistência a arrecadação de impostos, o que é meio óbvio, né? Como que o Estado vai sobreviver se não arrecadar impostos? Porém, esses impostos acabavam voltando para a própria população na forma de benefícios sociais. Vamos analisar um pouquinho o contexto do modelo. O modelo dos países escandinavos tem como base a solidariedade, né? Todos os setores da sociedade contribuem da mesma maneira para a manutenção dos serviços do Estado, não havendo distinções por condições de vida, por setores, por classes sociais, dos serviços e dos acessos aos serviços disponibilizados. Porém, o engajamento cívico da população cria uma cultura em que somente as pessoas que realmente necessitam desse serviço recorrem à sua utilização. Ou seja, se o camarada tem condições de por conta própria pagar um plano de saúde, ter uma escola de boa qualidade, ele não vai recorrer aos serviços do Estado para não onerar o Estado. Isso é algo cultural, isso é algo que foi cultivado na cultura do modelo escandinavo, né? Então, esses países têm uma estrutura cultural que beneficia o Estado e o investimento do próprio Estado. Você soma isso, né, a uma política de pleno emprego para todos. Ou seja, o Estado ele trabalha em prol de manter todo mundo empregado e de ter uma certa estabilidade no emprego. Nesse gráfico aqui, que foi tirado do material de vocês, né, nós temos aí como que funciona esse modelo. Você tem aí, ó, o Estado, né, a dimensão básica do serviço do Estado. Aí vem saúde e doença, pensões, auxílio habilitação, suporte familiar, seguro-desemprego, acesso à educação. Tá vendo, pessoal? Tudo isso aí é necessário, né, num estado de bem-estar social. Para concluir, né, pode-se observar que, historicamente, esses países apresentam baixas taxas de população em situação de vulnerabilidade. A oferta dos serviços sociais é maior do que a sua demanda, criando um sistema que consegue ser sustentado pelos que não utilizam. Ou seja, a população tem boas condições de vida, ganham bem e, em geral, não precisa tanto desses benefícios. Então o Estado acaba não tendo que disponibilizar tanto. Disponibiliza, mas o povo não usa, então acaba não tendo tantos gastos, né? Em termos percentuais, os países escandinavos destinam menor porcentagem do seu PIB para os gastos sociais. Os baixos índices de desigualdade social desses países permitem uma melhor destinação desse tipo de recurso. Ou seja, pessoal, vou tentar traduzir esse texto que eu digitei aqui para vocês, né? Cara, a classe lá tem uma boa distribuição de renda, o pessoal ganha bem, né? Então não precisa tanto dos serviços públicos. Obviamente, se não precisa tanto dos serviços públicos, o Estado não precisa destinar tantos investimentos aos benefícios sociais, sobrando mais dinheiro para o Estado investir em outras áreas econômicas, por exemplo, né? E graças a isso, os países escandinavos conseguiram diminuir os valores da pobreza relativa. Então é mais difícil você encontrar pessoas extremamente pobres ou abaixo do nível de pobreza, né? Abaixo do nível de pobreza nesses países. Vamos agora estudar um pouquinho sobre a implantação do bem-estar social nos países mediterrâneos, né? Aqueles países ali, Europa, Portugal, Espanha, Grécia, né?
Esses países receberam mais tardiamente a implantação desse serviço do que no restante da Europa. Isso ocorreu porque esses países, principalmente Portugal e Espanha, né, passaram por um longo período totalitário. É bem complicado, porque quando você tem um governo que não pensa na população, quando você tem um governo que não pensa nos direitos civis, nos direitos políticos, nos direitos sociais, é difícil implementar medidas que pensem a população a longo prazo, né? Então, em virtude disso, em virtude dessa conjuntura social de governos totalitários, Portugal, Espanha e Grécia tiveram um choque maior entre os modelos sociais conservadores e tradicional, aos quais foram expostos por tanto tempo, e um sistema de grande abertura social. Então, esses países não são bons para se viver, têm grandes benefícios, obviamente, mas ficaram mais atrasados em relação aos demais, né? E aqui um pequeno excerto que eu tirei do nosso material. Os países tiveram aí um grande período de Estado autoritário, né? E durante esse período teve um endurecimento da burocracia, o Estado se tornou bastante ineficaz, isso dificultou a implementação de políticas de apoio, né? Esse Estado autoritário tinha muita falta de transparência nos recursos econômicos, isso facilitava o desvio de recursos, o abuso por parte da política das suas implantações e assim por diante. Você vê que é um efeito dominó, né? Esses países, pessoal, hoje já estão no regime democrático desde a década de 1970. Contudo, a herança desse período de ditadura ainda é visível, principalmente no caráter social. É possível observar que ainda tem aí, né, uma grande deficiência na área social dentro desses países. E nesse gráfico que está exposto aí, vocês conseguem observar, né, os gastos dentro do PIB com serviços sociais, né? Observa a média da Europa Ocidental, 24,35%. Observe a média de Portugal, 22%. Ou seja, bem menos, não é verdade? Mas essa política não durou assim muito tempo, né? Durante a década de 1980 surgiu uma nova onda, né, dentro do capitalismo, que foi o neoliberalismo. Foi uma nova versão do liberalismo econômico, uma nova versão para o capitalismo. Ou seja, o neoliberalismo ele tinha uma vertente muito diferente do welfare state, ou estado de bem-estar social. A ideia do neoliberalismo foi a abertura econômica, né? O mercado mais atuante. E isso daí gerou um grave problema, porque para manter uma abertura mais econômica, precisava o quê? Diminuir os gastos públicos, né? Precisava diminuir as empresas estatais, ou seja, privatizar os serviços públicos e, como consequência, diminuir as políticas públicas sociais para diminuir esses gastos com o Estado. E, obviamente, a população passou a ter menos benefícios aos benefícios sociais, né? Passou a ter menos benefícios sociais. A aposentadoria ficou menor, o acesso à saúde pública ficou menor, e assim por diante, pessoal. Então, tudo aquilo que é relacionado a benefícios públicos foi sendo restringido pela política do neoliberalismo. Bom, pessoal, é isso aí, né? Encerramos agora os módulos 31 e 32. Eu havia avisado que essa aula seria um pouquinho maior, né? Espero que vocês tenham entendido o que foi essa política de bem-estar social. E agora nós vamos às nossas atividades, ok? Não esqueça de fazer os resumos e de me enviar assim que possível. Valeu, pessoal. Até a próxima.